Neste exato momento, um golpe devastador foi desferido na URSS perto de Pokrovsk, Kupiansk. A armadilha da Ucrânia se fechou, os russos ficaram cercados. Os generais de Putin estão sofrendo uma derrota, a linha de frente está em chamas. As forças especiais da URSS estão reduzindo tudo a cinzas. Você vai ver imagens que ninguém mostrou até agora. Os ucranianos na linha de frente estão conseguindo o impossível. Enquanto isso, Trump está voltando ao jogo. Mísseis americanos já estão a caminho da Europa e Moscou pode desaparecer do mapa em minutos. A capital da Rússia está escurecendo. Moscou está à beira do colapso devido aos ataques de Madiar. Ataques à infraestrutura energética deixaram russos sem aquecimento ou luz e o pânico cresce. As forças armadas da Ucrânia já iniciaram a estratégia de inverno. Os ataques à retaguarda do inimigo estão se tornando mortais. A Rússia está mergulhando em um apagão total. E isso não é tudo. Trump pressionou Xi Jinping. A China está se afastando de Putin. O acordo do século entre Washington e Pequim está sendo concretizado com grande sucesso. A Federação Russa será simplesmente dividida. E na própria Rússia reina o completo absurdo. A Igreja Ortodoxa Russa culpa as mulheres por todos os problemas do país. E Soloviev desaba em lágrimas ao vivo na televisão. Falaremos mais sobre isso adiante nesta edição. Ponto quente. Esse é o fim. O Kremlin está em choque. Os generais de Putin sofreram um fiasco completo. Em vez de triunfos em Pokrovsk e Kupiansk, houve pesadelos terríveis e pânico nas fileiras. A União Soviética e as unidades de forças especiais de elite não estão simplesmente avançando. Eles estão destruindo deliberadamente o equipamento inimigo e as tropas, reduzindo o plano dos ocupantes a cinzas. Vamos mostrar para vocês o que está sendo escondido em Moscou e sobre o que até mesmo os canais do Telegram permanecem em silêncio. Confira os detalhes explosivos na reportagem. Ao longo de 24 horas, ocorreram 276 confrontos na linha de frente e na área mais crítica, Pokrovsk, os defensores ucranianos repeliram uma centena de ataques. Pokrovsk, continuaremos a destruir o ocupante. Gostaria também de destacar especialmente as forças especiais do Serviço Central de Segurança da Ucrânia e do Serviço de Segurança da Ucrânia, destruindo sistematicamente com muita eficácia os ocupantes russos e seus equipamentos na área de Pokrovsk, na própria cidade também. O Estado-Maior informa que as Forças Armadas da Ucrânia estão repelindo com sucesso as tentativas do inimigo de se consolidar na cidade. O inimigo, só para você ter uma ideia, em 1 ano e 2 meses, ou até mais, desde que tenta tomar Pokrovsk, já deixou lá mais de 200 mil dos seus soldados. As perdas dos russos são colossais. Apesar de a mídia russa alardear a tomada de Pokrovsk, os militares ucranianos mostram outra realidade. Além disso, vocês são os melhores. Os combatentes ucranianos devolveram a bandeira da Ucrânia ao prédio do Conselho Municipal em Pokrovsk. Avançaram até o prédio, fizeram a limpeza, eliminaram o inimigo lá dentro e acharam a bandeira da Ucrânia. No entanto, a Rússia não desiste de tentar capturar e cercar a cidade. Assim como controlamos uma zona de 15 quilômetros. Com toda a logística, fornecimento de munições. O inimigo também controla a nossa zona de 15 quilômetros. A situação está estável em Pokrovsk. Não posso dizer que temos algum problema sério e que Pokrovsk possa ser cercada. Nossas unidades de assalto realizam operações ofensivas planejadas, defendem posições contra o inimigo, retomam territórios e alinham a linha de defesa. Relata-se que manter Pokrovsk é apenas uma questão de alguns dias ou semanas. Mas os militares ucranianos ainda estão determinados a segurar a cidade pelo maior tempo possível. Posso dizer uma coisa, estamos realmente em uma boa posição em Pokrovsk, estamos defendendo ativamente. A cidade será mantida até o momento em que for possível segurá-la, até que toda a infraestrutura seja destruída. Nosso inimigo está se esforçando ao máximo, isso eu ressalto. Todas as suas ideias ofensivas levam à destruição total e em massa de cidades e vilarejos. Por isso, vamos segurar Pokrovsk enquanto for necessário, enquanto isso fizer sentido. Já faz 13 meses que Putin planejava tomar Pokrovsk, mas algo não saiu como esperado. Por isso, agora a conquista da cidade tem para os russos um significado até mais simbólico do que tático. As nossas perdas não são proporcionais. O inimigo, repito mais uma vez, em pouco mais de 1 ano já perdeu mais de 200 mil soldados só na direção de Pokrovsk, incluindo equipamentos, tanto blindados quanto leves, além de helicópteros e aviões que nossos rapazes derrubaram. Também não é segredo que as forças no campo de batalha são totalmente desiguais.
A Rússia usa todos os dias a tática de assaltos com pequenos grupos. Somente pequenos grupos de sabotagem do inimigo conseguem se infiltrar no território de Pokros. Eles passam em grupos de 1 ou 2 pessoas, se acumulam em algum ponto específico, depois chegam 2 camelôs, também a paisana, carregando algumas bolsas, alguns sacos de viagem. Esses camelôs transportam armas e munições para lá. Mas É interessante notar também que o Kremlin está enviando pessoas completamente despreparadas para o combate nessa direção. Centenas de vídeos estão surgindo online mostrando generais enviando 300 avós para a batalha pela cidade. Por essa razão, os combatentes apelidaram Pokros de Cidade dos Zerados. A situação em Copenhague é um pouco diferente. Os intensos combates continuam na região, mas as unidades ucranianas conseguiram retomar o controle de alguns edifícios da cidade. No entanto, ainda é muito cedo para falar em controle total da situação. a situação na direção de Kurmask é muito melhor. Nossos especialistas em drones, operadores profissionais de sistemas não tripulados, chegaram lá agora. Eles ajudaram nossas forças combinadas, nossa infantaria, nossos soldados de assalto. Ajudaram a equilibrar a situação. Assumiram o controle total de toda a margem do rio. Eliminamos todos os ocupantes que tentaram atravessar o nado. Lembremos que Putin já havia planejado comemorar a captura de Pokros em 1º de novembro e até mesmo visitá-la. No entanto, a visita, que tinha como objetivo demonstrar a força da Rússia e desafiar os países ocidentais, foi cancelada. O avô do bunker ficou furioso e decidiu concentrar todas as suas forças perto de Pokros. Não apenas os seus próprios, mas, claro, os seus cidadãos. Sensação mundial. Choque. Trump está apostando na Ucrânia novamente, e agora tudo pode virar de cabeça para baixo. A Europa já está sendo alvo de mísseis americanos capazes de apagar Moscou do mapa em minutos. O mundo prendeu a respiração. O que está por trás dessa decisão e qual jogo Washington vai iniciar? Olhar. Parece que no exterior eles ficaram completamente desiludidos com Putin. Não parece que a administração Trump ainda acredite na possibilidade de chegar a um acordo com o Kremlin, seja sobre a paz ou sobre o controle de armas. Agora, em vez de diálogo, é o aumento do poderio e o apoio aos aliados. Os Estados Unidos estão fortalecendo a defesa da Europa, fornecendo armamentos de última geração para a Ucrânia e voltando à estratégia de dissuasão. E em Moscou, isso claramente deixou todos nervosos. A Rússia sempre cumpriu rigorosamente e continua cumprindo as obrigações do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares. E não temos planos de nos afastar dessas obrigações. Ao mesmo tempo, de fato, ainda na mensagem à Assembleia Federal em 2023, eu disse que, caso os Estados Unidos ou outros países participantes do respectivo tratado realizem tais testes, a Rússia também deverá, de forma correspondente, tomar medidas de resposta adequadas. Putin ordenou aos seus fiéis subordinados que investigassem exatamente qual ameaça os planos americanos representam. Eu ordeno que seja feito tudo o que for possível para coletar informações adicionais e relevantes sobre essa questão, bem como realizar de forma detalhada e cuidadosa sua análise no âmbito do Conselho de Segurança e apresentar propostas coordenadas sobre a possível iniciação dos trabalhos para a preparação de testes de mísseis nucleares Em particular, durante mais uma reunião com a liderança da Federação Russa, foi relatado ao bunker sobre a intenção dos Estados Unidos de implantar o complexo de mísseis Dark Eagle na Europa e na região Ásia-Pacífico. Nos Estados Unidos, está previsto para o final deste ano a adoção do novo complexo de mísseis de médio alcance Dark Eagle, com mísseis hipersônicos e alcance de tiro de 5,5 mil quilômetros. E futuramente está previsto o desdobramento desse complexo na Europa e na região Ásia-Pacífico. O tempo de voo desse míssil a partir do território da Alemanha, onde está previsto o posicionamento desse complexo de mísseis até alvos na região central da Rússia, será de cerca de 6 a 7 minutos.
Belousov também informou Putin de que os Estados Unidos estão trabalhando na criação de um novo míssil balístico intercontinental, o Sentinel, com alcance de voo de 13 mil quilômetros, do submarino nuclear estratégico classe Columbia e do bombardeiro pesado B-21 Raider. Donald Trump, por sua vez, confirmou a intenção de retomar os testes nucleares. O processo começará imediatamente, declarou ele em um vídeo publicado na plataforma Truth Social. Segundo ele, outros países já estão testando novos sistemas de armas, e a América deve fazer o mesmo para manter o equilíbrio de forças. Isso lembra uma espécie de dança entre os parceiros russo e americano. No fim das contas, a Rússia e Putin assumem com cautela o papel de conduzidos nesse tango, nessa dança. Eu não acho que a Rússia vá anunciar oficialmente a retomada dos testes nucleares antes dos americanos. E o Trump, nesse caso, faz isso também como uma resposta a todas essas declarações agressivas de Putin e da liderança russa sobre novos sistemas de armamento, que poderiam, por exemplo, apagar toda a costa leste dos Estados Unidos do mapa ou voar por lá. Como um Burevestik, voando por anos sobre a Terra, liderando algum tipo de vapor radioativo. Então essa é meio que a resposta dele. Se, no contexto de uma intensificação geral da situação mundial, após o agravamento das relações entre a Rússia e os Estados Unidos e o início da guerra na Ucrânia, esses testes puderem ser retomados. Aliás, muitos militares, tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos, na China, na França e na Inglaterra, vão respirar aliviados e farão isso com prazer. Pois isso, do ponto de vista deles, aumenta o poder de dissuasão. Paralelamente, Washington está fortalecendo suas capacidades no espaço. As forças espaciais dos Estados Unidos estão se preparando para implantar 2 novos sistemas de armamentos, destinados a bloquear satélites de reconhecimento russos e chineses. Como escreve a Bloomberg, os sistemas Meadowlands e Remote Sensing Terminals vão complementar os sistemas já existentes de Counter Communication System, adotado em serviço em 2020. Os novos sistemas serão distribuídos pelo mundo todo e, em alguns casos, operados remotamente. Eles serão destinados a enfrentar o que autoridades militares americanas vêm descrevendo cada vez mais enfaticamente como uma crescente ameaça espacial chinesa às forças dos Estados Unidos. De acordo. Com as estimativas das forças espaciais dos Estados Unidos, atualmente há milhares de satélites em órbita e centenas deles são usados para vigilância e reconhecimento. Eles dão ao inimigo a capacidade de detectar porta-aviões, agrupamentos e logística. O Pentágono enfatiza que essas tecnologias têm caráter puramente defensivo. No entanto, especialistas têm certeza de que se trata da formação de um novo nível de dissuasão estratégica. E enquanto Washington e Moscou disputam em termos nucleares, a Europa se prepara para a defesa. Kiev e a OTAN estão criando um sistema de corredores logísticos militares, rotas pelas quais, em caso de ameaça, será possível transferir equipamentos, armas e tropas para o flanco leste em poucas horas. Os pontos-chave são Polônia, Alemanha, Romênia e os países bálticos. A Comissão Europeia já apresentou o plano Prontidão 2030, uma estratégia que vai unir a infraestrutura do continente em uma única rede. Ferrovias, portos e aeroportos vão operar de acordo com os padrões comuns da OTAN, e a Alemanha se tornará o principal centro de trânsito da defesa europeia. Moscou à beira do colapso. Moradores são alertados. Dias sem aquecimento e luz estão por vir. O ataque preciso dos defensores ucranianos à infraestrutura energética da capital russa já está surtindo efeito. Moscou escurecendo, bairros congelando e pânico entre as autoridades. O que vai acontecer a seguir e aonde isso vai levar? Todos os detalhes a seguir. Drones ucranianos estão atacando cada vez mais e com mais força o sistema de energia russo. Na noite de 5 de outubro, drones ucranianos atacaram a infraestrutura energética nas regiões de Vladimir e Oriol. Em Vladimir, o ataque atingiu uma subestação a 700 metros. Quilowatts no subúrbio. Moradores locais afirmam que a cidade foi atacada por mísseis, e não por drones. Em Oriol, explosões ocorreram na área da usina termoelétrica local, a maior fonte de eletricidade e aquecimento da região. O ataque foi, provavelmente, com mísseis, já que no vídeo não há sons de defesa antiaérea nem o zumbido de drones.
Essa foi forte. Essa já é a segunda vez que a usina termoelétrica de Oriol é atacada nesta última semana. No dia 31 de outubro, ela foi atingida por mísseis de cruzeiro Neptune. Naquela ocasião, a cidade ficou sem luz. Também no último dia de outubro, a usina termoelétrica de Vladimir pegou fogo. Aliás, essa subestação fornece eletricidade para a região central, incluindo Moscou, Vladimir, Nizhny Novgorod e, em parte, a região de Ivanovo. Ou seja, também participa da transmissão de energia. Da usina nuclear de Kalinin para a usina termoelétrica de Kostroma e outras grandes fontes de energia. O funcionamento estável da subestação de Vladimir é crucial para a confiabilidade do equilíbrio do sistema energético russo. Ela tem uma importância especial. É por ela que passa o fornecimento de energia da usina nuclear de Kalinin. Isso faz da subestação um dos principais pontos do sistema energético de Moscou. Na Ucrânia, querem provocar um apagão. Em Belokamenaya, atacando subestações ao redor de Moscou. Nas últimas semanas, foram registrados ataques a importantes pontos do sistema energético. Arzamaiskaya 500 kV em 14 de outubro, Valachovskaya 500 kV de 16 a 25 de outubro, Vladimirskaya 750 kV de 17 a 31 de outubro e 5 de novembro, Vishama 500 kV em 18 de outubro, Novobrinskaya 750 kV em 29 de outubro, Lipetskaya 500 kV em 2 de novembro, Frolovskaya 500 kV em 3 de novembro. Segundo analistas do setor, o objetivo dos ataques é privar Moscou da possibilidade de receber energia elétrica de manobra das hidrelétricas do Volga. Antes desses ataques às subestações, o chefe do sistema de drones, Robert Brod, alertou que os moscovitas já deveriam começar a se preparar para apagões. O apagão não é assustador. Os aviões do SBS, juntamente com outros componentes da profunda destruição das forças de defesa ucranianas, prometem uma datação rápida, ainda que forçada. Mas você consegue lidar com isso. Fósforos, lanternas, velas. Aliás, fique à vontade para usar seus enfeites de Natal favoritos que funcionam com bateria. Não vamos informar vocês sobre cada 750 kW, 500 kW e assim por diante, danificados pelos aviões. Oriente-se pelo princípio em luz, calor, boom, escuridão, frio. E, aliás, sua busca adicional nos grupos públicos está funcionando perfeitamente, enquanto houver internet. Os ataques foram anunciados e os ataques aconteceram. E o inimigo, mesmo sabendo disso. Que infraestrutura estaria sob ataque? Eles não conseguiram organizar uma defesa eficaz. Houve anúncios de que apagões os aguardavam, e somente depois disso os drones partiram. Sinal, please. Caso essas greves continuem, Moscou ficará sem energia elétrica em curto prazo. Além disso, há ataques contra depósitos de gás e estações de distribuição de gás. Nesse caso, a capital da Rússia ficará não só sem luz, mas também sem aquecimento. A estratégia explosiva das Forças Armadas da Ucrânia sobre a qual o Kremlin se cala. A aviação ucraniana e os drones estão realizando ataques cada vez mais profundos no coração da retaguarda inimiga. Bases, depósitos e instalações de energia estão em chamas. As Forças Armadas da Ucrânia alertam. A Rússia espera por um apagão no inverno. O que nossos defensores estão preparando e por que esses ataques podem paralisar toda a Rússia? Detalhes chocantes na reportagem. Instalações militares, setor energético e petrolífero. A guerra finalmente chegou ao território da Rússia, e as forças armadas da Ucrânia, ao que tudo indica, já definiram seus alvos na retaguarda dos ocupantes e estão intensificando ataques de longo alcance. Um dos principais objetivos é forçar a Rússia a encerrar a guerra, para que o custo dessa guerra seja maior para a Rússia, para que haja mais motivação para acabar com esse conflito. Ao mesmo tempo, as forças de defesa dão mais motivação aos russos. Diário. Assim, nas últimas semanas, não passou uma noite sem que algo explodisse, pegasse fogo ou fosse destruído na Federação Russa. Reunimos os episódios de maior repercussão. Sem dúvida, o evento mais marcante nos apagões russos foi o ataque das Forças Armadas da Ucrânia à região de Moscou na noite de 1º de novembro. Canais de monitoramento relataram centenas de drones que partiram para bombardear a Rússia e não erraram o alvo. Embora o sistema de energia de Moscou tenha resistido, foi possível cortar a eletricidade de povoados inteiros ao redor da capital.
Em particular, a região de Moscou e a cidade de Zhukovsky ficaram sem luz. As Forças Armadas da Ucrânia já realizaram vários ataques contra estações e subestações, e periodicamente a eletricidade e o aquecimento são cortados em muitas cidades da Rússia e nos territórios ocupados. Lembro que a Ucrânia está conduzindo uma campanha contra o setor energético russo em resposta ao terror russo contra instalações de geração de energia na Ucrânia. Acho que em dezembro essa campanha de retaliação vai atingir um novo patamar, com o uso quase diário dos mísseis Flamingo. A campanha para destruir a indústria petrolífera russa também continua. Em particular, nos últimos dias, os ataques ao terminal de petróleo russo em Tuapse foram especialmente eficazes. O ataque ao porto marítimo de Tuapse foi bastante amplo e eficaz, além de impressionante. Os moradores locais começaram a tirar fotos e gravar vídeos desse ataque. O início desse ataque também foi registrado em vídeo. E os serviços de emergência locais emitiram a tradicional declaração pedindo, por favor, que não filmem os resultados dos ataques. Isso ajuda os inimigos. No entanto, o que realmente ajuda as forças armadas da Ucrânia não são os vídeos dos russos preocupados, que de repente, no 4º ano da guerra, perceberam que ela já está acontecendo bem debaixo de suas janelas, mas sim os dados de inteligência, inclusive ocidentais, que permitem realizar ataques tão precisos. Como resultado do ataque, segundo a avaliação russa, drones ucranianos atingiram respectivamente como: a estacada central é o principal nó na transferência de petróleo e, consequentemente, estamos falando de um ataque a um petroleiro que, no momento do ataque, estava justamente sendo carregado. Ao mesmo tempo, quando conseguem, as forças armadas da Ucrânia aproveitam para matar 2 coelhos com uma cajadada só, ou seja, destroem uma instalação extremamente importante para a economia russa e, ao mesmo tempo, atingem alvos claramente militares. O ataque foi realizado contra o gigante industrial da região de Stavropol, o complexo petroquímico Stavrolen na cidade de Budenovsk. É um dos maiores produtores de polietileno, polipropileno, benzeno e outros componentes petroquímicos, amplamente utilizados no complexo militar industrial. Os analistas observam que o ataque ali foi realizado pela primeira vez. Aliás, a fábrica fica a 700 quilômetros da Ucrânia, e a própria empresa fornece matéria-prima tanto para o mercado interno quanto para exportação. Ou seja, esse ataque prejudica não só o complexo militar industrial, mas também a receita de exportação do orçamento russo. As forças de defesa também atuam contra alvos na Federação Russa, nos territórios ocupados. Alguns dias atrás, os moradores da Crimeia sentiram isso especialmente após um dos maiores ataques à península nos últimos meses, em particular contra depósitos de petróleo em Vardeysko e Sebastopol. O resultado desse episódio é o seguinte: em apenas uma hora, 2 grandes depósitos de petróleo na Crimeia foram desativados de uma só vez. Isso significa a perda total da estabilidade do abastecimento logístico dos ocupantes nesse setor. Especialmente diante da destruição e desativação do maior terminal de petróleo em Feodosia e da escassez geral de gasolina na própria Rússia, que, vale lembrar, é a única fonte de abastecimento dos depósitos de petróleo da Crimeia. Por último, na noite de 4 de novembro, drones e também mísseis Storm Shadow das forças de defesa conseguiram causar danos tanto à infraestrutura energética russa quanto aos depósitos de petróleo, além de dificultar significativamente a permanência deles nos territórios ocupados, praticamente desligando todos os objetos militares na zona atingida. Drones ucranianos realizaram ataques contra usinas termoelétricas, bem como contra subestações em Lugansk, Alchels, Kadyreva e Pervomais. Esses são territórios temporariamente ocupados da região de Lugansk. Foi registrado um desligamento em massa de consumidores de energia elétrica, bloqueio no território da Federação Russa nas últimas 24 horas. Ataques de drones das Forças de Defesa da Ucrânia. Região de Kursk, esta é Zelezhnogorsk, perto da subestação. A cidade está completamente sem energia elétrica. Região de Lipetsk. Esta é uma subestação de tração PSUS. Uzman. E, consequentemente, cidade de Oriol. O ataque atingiu a usina termoelétrica de Oriol. É disso que se trata o apagão. Quanto às instalações militares,
Uma das ofensivas de longo alcance mais bem-sucedidas das Forças Armadas da Ucrânia, segundo analistas, foram as explosões na represa próxima a Belgorod. O ataque foi tão preciso que nenhum civil ficou ferido. Já as unidades russas na região de Kharkiv, por causa do transbordamento da água, ficaram isoladas de seus próprios grupos e a ofensiva fracassou. O objetivo importante é atacar as capacidades logísticas da Rússia, depósitos de munição, aeródromos, aviões, concentrações de tropas, para criar dificuldades para a máquina de guerra de Moscou. Para atingir os centros de onde a Rússia comanda as operações na linha de frente de onde pode atacar a infraestrutura estratégica da Ucrânia, incluindo a energética. Ao mesmo tempo, ainda é muito cedo para os russos relaxarem, como anunciou o chefe das forças de sistemas de drones, Madyar. Neste inverno, os moradores da Rússia vão descobrir o que é um blackout, e ainda lembrou que gás e petróleo queimam muito bem, obviamente insinuando novos ataques às refinarias de petróleo. Em novembro, segundo estimativas russas, aproximadamente 40% das refinarias de petróleo na Federação Russa já haviam sido desativadas. Bem, como se costuma dizer, continua. Sensação mundial. Trump fez o impossível. Xi Jinping vai até a borda. A China está se afastando de Putin. O acordo do século entre Washington e Pequim está sendo concretizado com grande sucesso. Negociações secretas, acordos ocultos e, talvez, uma reviravolta global na guerra. O que é isso? Uma nova ordem mundial ou um nocaute político para o Kremlin? Todos os detalhes chocantes. A seguir. Trégua ou calmaria antes da tempestade? A China anunciou a suspensão de uma tarifa adicional de 24% sobre produtos americanos. O alívio vai durar um ano. Ao mesmo tempo, a tarifa básica de 10%, que foi imposta em resposta a uma tarifa semelhante do Trump anunciada em abril, permanece. Os Estados Unidos são o maior mercado de bens. A China é o maior produtor de bens. Como a China ganha dinheiro? Ela fornece seus produtos para os maiores mercados. E como já mencionamos, isso significa, em primeiro lugar, os Estados Unidos. A decisão sobre o novo acordo foi tomada após a reunião entre Donald Trump e Xi Jinping, informa Reuters. Graças a isso, também foram retiradas tarifas de até 15% sobre determinados tipos de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Do ponto de vista econômico, China e Estados Unidos não podem estar em lados diferentes. Digamos assim, não exatamente em campos opostos, mas serem adversários. Na verdade, eles estão em campos opostos, porque disputam quem é a principal economia. O Ministério das Finanças da China destacou que suspenderá todas as tarifas a partir de 4 de março sobre a soja e outros produtos agrícolas dos Estados Unidos, incluindo milho, trigo, sorgo e frango. Foi declarado que a decisão foi tomada de acordo com o consenso alcançado nas consultas econômicas e comerciais entre a China e os Estados Unidos. Por isso, apesar de todas as ambições políticas, das tentativas de mostrar que podemos competir, que seremos líderes e tudo mais, repito, do ponto de vista dos interesses da economia chinesa, ela precisa dos Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos e a China concordaram em estabelecer uma linha direta de comunicação entre suas forças armadas. Como declarou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, isso ajudará a evitar potenciais conflitos entre os países. Outro passo que a China deu em direção aos Estados Unidos foi a recusa em importar petróleo russo. De acordo com informações da Bloomberg, grandes empresas estatais e pequenas empresas privadas da China cancelaram quase metade das importações de petróleo da Rússia após as sanções dos Estados Unidos em outubro contra a Rosneft e a Lukoil. Quando surge a questão de quem a China vai escolher, Rússia ou Estados Unidos, é preciso entender uma coisa simples. Existe os Estados Unidos, e um dos seus estados, o maior, é a Califórnia. E a economia da Califórnia equivale a 2 economias da Rússia. O único estado dos Estados Unidos da América tem o dobro da economia da Federação Russa. Naturalmente, para a China, os Estados Unidos são muito mais importantes do que a Rússia. Putin não quer de jeito nenhum perder um dos poucos parceiros que ainda tem. Por isso, enviou seu primeiro-ministro com um recado para Pequim. Como resultado das negociações, as partes assinaram cerca de 10 documentos de cooperação nas áreas de energia, espaço e alta tecnologia. A Rússia interessa à China como fornecedora de matérias-primas, como fornecedora de produtos. A Rússia não tem muita escolha a não ser vender tudo para a China. A China entende que a Rússia depende dela e que a Rússia não vai tomar nenhuma atitude contra ela. E com os Estados Unidos é interessante porque é um mercado consumidor.
Segundo o Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia, a Rússia está cada vez mais afundada em dependência econômica da China. Projetos de extração de recursos no Extremo Oriente e na Sibéria estão transformando a região em uma base de recursos para a China. Enquanto isso, as comunidades locais ficam de fora dos benefícios prometidos. Escândalo na Rússia. A Igreja Ortodoxa Russa culpou as mulheres por todas as desgraças do país. Nos canais federais, dizem coisas absurdas. As mulheres são chamadas de assassinas em série e culpadas por todas as catástrofes. Enquanto isso, Soloviev teve outro ataque histérico ao vivo. O que o levou a perder o controle e que segredos vieram à tona depois? Confira. A semana passada na Rússia mais uma vez mostrou que o fundo do poço não tem limite. Desde conselhos da igreja para esconder traições e ter filhos após violência, até revelações de deputados, fantasias propagandistas e arrecadação de dinheiro depois de se alegrar com a desgraça alheia. No país, chegou a sua própria forma de loucura. Não sei, claro, o que vocês andam cheirando aí, mas pelo menos tentem respirar fundo. Mas a sua mentira é tão ridícula e vulgar que, olha... Só imagina, na Rússia surgiu uma nova maneira de fortalecer a instituição da família com silêncio. Bem, a pessoa precisa agir com bom senso aqui, porque ser honesto não significa sair por aí, em cada esquina, contando para todo mundo o que aconteceu com a gente. O metropolita Rostislav sugeriu não reconhecer as traições conjugais, mas simplesmente se arrepender disso na confissão. Assim, na opinião do religioso, é possível preservar o casamento sem destruí-lo com a verdade. Muito mais importante. É purificar a própria consciência no sacramento da confissão. Ir à confissão, se arrepender desse pecado. A Igreja Ortodoxa Russa mais uma vez lembrou às mulheres qual é o seu lugar, ao lado do marido, de preferência sem se afastar muito. O padre Andrei Strutsky declarou que uma mulher sem um homem é como uma folha levada de um lado para o outro. Afinal, segundo ele, ela precisa de apoio e orientação para não se desviar do caminho. Ou seja, sem homem, a mulher é levada de um lado para o outro como uma folha. Porque ela foi feita para ser parte do homem. Ela não pode existir por si só. Aliás, quem continua surpreendendo com novas ideias sobre o corpo feminino são os deputados da região de Sverdlovsk. Desta vez, o deputado Vyacheslav Weiner sugeriu que não se faça aborto nem mesmo após um estupro, mas sim que a mulher tenha o bebê e o entregue para adoção. Isso. É uma vida viva, e hoje outras pessoas precisam dessa vida. Existem muitos casais sem filhos que não conseguem ter uma criança. E eu acho que, talvez, devêssemos fazer um trabalho diferente aqui. Mas essa criança pode viver em outra família. A vida deve existir. Se ela foi concebida, então foi da vontade de Deus. E em Riaza, mais uma vez, ouvimos sermões sobre moralidade. O bispo Peteri informou que, após as restrições ao aborto, as estatísticas oficiais diminuíram. Mas há um porém. Agora, as mulheres aqui não estão tendo filhos. Aqui, as pessoas se recusam a dar à luz. Mas agora, graças a Deus, a liderança do nosso país se preocupou com essa questão. E agora está sendo limitado o número de abortos. Mas existe outra estatística oculta, que ninguém contabiliza. Agora as mulheres começaram a vir à noite para realizar abortos registrados. O aborto noturno, aborto espontâneo noturno, puramente noturno, como preferir. Como sempre, a culpa é, obviamente, das mulheres. O padre não poupou palavras, chamando-os de assassinos em série e culpando-os por todos os males do país. E esse médico que faz esse aborto, ele é um carrasco que não só suja as mãos de sangue, ele está todo coberto de sangue. Ele está mergulhado em sangue até o topo da cabeça, esse carrasco. E essas mulheres são assassinas em série. Além disso, Somoviev afirmou que os soldados ucranianos capturados supostamente dizem que não lutam por seu país, mas porque o governo fez suas famílias de reféns. A história, para dizer o mínimo, é impressionante. E quando eles são feitos prisioneiros e conversam com eles, dizem: como vamos nos render? Eles fizeram nossas famílias de reféns, homens, inclusive, das regiões de língua russa da Ucrânia. Dizem, se, Deus me livre, acontecer alguma coisa e eles descobrirem que nos rendemos por vontade própria, eles são capazes de tudo. Eles dizem, fazem coisas terríveis. Por isso que a gente não consegue. É isso. Por hoje é só. Mais notícias quentes da linha de frente você confere na próxima edição.